Muito obrigada mais uma vez, como sempre, você está disponível para nós e a gente agradece muito, porque é sempre muito bom conversar com você. Eu que Aí, agradeço. muito bom. Só para fazer uma introdução, então, essa live é uma parceria da Ring, né? Que é a rede de impacto em negócios em gerontologia, que é composta por quatro empresas que estão aí pelo Brasil. Então, eu aqui em São Paulo, por meio da Elo Sênior, temos a Long Balance, que é a empresa da Franciele Fialkowski, lá em Cuiabá. Temos a empresa da Fabi, que é a 3D Geriátrica, em Brasília. E também a Prosiga, que é da Simone e da Carol. A Carol está aqui na live também, que fica no Rio de Janeiro. Então, nós nos unimos, né, com o objetivo de disseminar a gerontologia, não só para a nossa equipe, mas para todos os profissionais que atuam na área. Então, esse ano nós estamos fazendo uma série de lives, e aí, esse mês, né, que temos o mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, temos a honra de ter a Naira aqui para falar com a gente. Muito, muito obrigada. Naira é uma pessoa, dispensa apresentações, mas vou deixar ela se apresentar um pouquinho. É uma referência da, na área da gerontologia, como assistente social. É a minha grande mentora aí na área, minha professora, minha amiga, minha madrinha de casamento. Então é muito gratificante, né, poder compartilhar desse e entre outros momentos com você. Obrigada, Carol. Eu que fico feliz pela oportunidade de poder trabalhar um pouquinho com vocês, contribuir um pouquinho aí com esses 1000 anos de experiência. Hoje eu concluí que hoje eu fiz fazer as contas. Eu tenho 46 anos e 4 meses de profissão. Falei, gente, que susto! Muita experiência aí nessa Só profissão. trabalhando com idoso. Mas que bom a gente poder estar conversando, né? Essa semana é uma semana que. Ah, não está nem aparecendo minha fitinha, está muito lá embaixo, minha fitinha da Ah, olha violência só. aqui. Eu fui pôr no espelho e pus muito para baixo. É uma semana especial, né? Na qual a gente não é que comemora, mas a gente pensa mais sobre a questão da violência, mostra, né, o que está acontecendo, por que que acontece, e é legal a gente poder fazer isso. Mas, por outro lado, é ruim a gente ainda ter que fazer isso, né? Sim, Mas, enfim, é nosso papel, a gente trabalha com essa população e eu acho que quanto mais a gente falar, a gente mobilizar as pessoas para pensar sobre isso, talvez essa questão vá diminuindo. Ontem, uma live que eu fiz, eu só apresentei, um promotor perguntou, mas será que todas essas reuniões e lives e aulas que a gente faz vão resultar alguma coisa em termos de políticas públicas? Eu falei para ele, é o que a gente espera, né? É o que a gente pretende. E não é que faltem políticas públicas, faltam as pessoas se conscientizarem sobre isso, né? Mas estou aqui à disposição. Vamos lá. joia. Muito obrigada. Bom, nós recebemos algumas perguntas na caixinha do Instagram e nós também, né, como equipe aí, pensamos em algumas perguntas que a gente gostaria de fazer, mas temos muitas pessoas aqui. Fiquem à vontade de enviar a pergunta de vocês também. Dentro do possível, nós iremos contemplar todas, tá? Então, primeiramente, o objetivo da nossa live é conscientizar diferentes profissionais que trabalham na área do envelhecimento, mas qualquer pessoa que tenha algum contato com uma pessoa idosa. Então, isso não se restringe a profissionais, mas acho que faz parte da nossa educação em saúde também, poder propagar informações para qualquer pessoa que possa, né, estar vivenciando ali uma situação e que não sabe muito bem o que fazer. Bom, eu fiz um roteirozinho aqui, tá? Vou tentar seguir o roteiro, mas fique à vontade, tá, Ná, para poder Tá bem, e vocês também, colocar. se precisarem perguntar, interromper, Isso, nós joia. estamos aqui. Bom, o primeiro bloco, o primeiro objetivo, né, desse primeiro bloco é a gente tentar identificar possíveis sinais e tipos de violência. Então, eu gostaria de saber, Ná, quais são os principais sinais de que uma pessoa idosa
possa estar sendo vítima de violência. A gente pode ter sinais aí que demonstram que Sim, essa pessoa tá tá sofrendo sofrendo a assim, violência. pode, e a gente muitas vezes passa batido, né? Não percebe o que está acontecendo. Tem sinais clássicos que são a pessoa se recuar diante da pessoa que está fazendo violência, a pessoa se restringir, a pessoa se encolher fisicamente, quando é muito comum o cuidador segurar, estou falando o cuidador como possível agressor, a pessoa que agride segurar e ela se contrair, era essa palavra, se contrair, isso é um sinal. Outro sinal é emagrecimento sem causa clínica, né? A pessoa emagrece e perde peso rapidamente, sem causa clínica. Outro sinal importante são quedas frequentes. Ah, minha mãe caiu ontem. Na semana que vem, minha mãe caiu da cama. Ai, minha mãe caiu de novo, né? Então, ela é uma caidora, ela tem problemas, ela está caindo porque tem alguma dificuldade de locomoção. Então, é coisas assim que chamam a atenção. E no caso de um paciente da gente, que a gente está acostumado a ver, ele volta para o consultório da gente ou volta para o ambulatório mal vestido, mal cuidado, diferente do que ele era, né? Então, são sinais, esses são os mais clássicos, são os mais visíveis. Por que que eu não coloco aqui manchas, essas coisas? Porque isso confunde muito com uma questão física, clínica, né? Então, não, às vezes a pessoa acha que porque o idoso está com um hematoma no braço, pronto, sofreu um empurrão, um apertar. Não, muitas vezes é uma questão da pele, enfim. Então, acho que esses sinais assim são os mais importantes. Outro também é quando a pessoa, eu já tive caso assim, a pessoa elogia demais o cuidador. Ai, minha nora é maravilhosa, minha nora faz tudo para mim. Nora, ou filho, qualquer pessoa. Ela não me deixa faltar nada, tenta valorizar aquela pessoa muito, né, para abafar aquela questão. Porque é importante a gente lembrar que os idosos não querem denunciar, não querem falar da pessoa. Então, eles vão tentar esconder de alguma maneira. Então, eu diria que esses são os mais clássicos. Certo. E aí, acho que talvez um fator que pode gerar alguma confusão seria uma questão cognitiva, né? De uma pessoa idosa que tem uma alteração cognitiva e que pode manifestar essas alterações por uma alteração comportamental, mas penso que talvez uma piora do Uma piora do comportamento possa comportamento, ser também sinal. um sinal aí que a gente tem que ficar atento. Não quer dizer que todo mundo que apresenta esses sinais está sofrendo violência, Não, de jeito né? nenhum. Porque o que importa é a circunstância, Sim, né? Se sim. você não vê nenhuma alteração no cenário, é uma família que você vê, a vida inteira você viu que foi acolhedora, que tratou bem. Então, isso pode ser uma outra coisa. Mas quando é uma pessoa que mora sozinha, com um cuidador é, clássico, também típico, né? Caracterizado como provável agressor, aquilo tem que chamar a atenção da gente. Eu acho que, como em quase tudo na vida, o bom senso vem na frente, né? A gente tem que fazer um conjunto de hipóteses antes de acusar, antes de denunciar, coisas assim, né? Porque a gente precisa ter um feeling para sacar o que é aquilo, né? Mas acho que esses sinais chamam muito a atenção da gente. Joia. E aí, puxando o gancho do que você falou em relação à queda, né? É, essa era a próxima pergunta, né? Quais são os tipos de violência mais comuns e quais passam desapercebidos? E como a gente, acho que é isso que você já respondeu, como diferenciar uma lesão por uma queda em decorrente de um fator extrínseco, né, ambiental, ali de uma questão física, de uma queda por uma negligência, ou enfim. Então, se você As puder falar mais, um pouquinho as sobre isso. mais comuns, pelo menos do ponto de vista estatístico, são a psicológica e a negligência. A violência psicológica, porque é aquela que acontece todo dia e a gente não vê, a gente vai perceber nesses sinais. Então, a senhora é uma velha, ai que saco, tá devendo anos, não sei para quê, ai não come, não me deixa dormir. Por que a senhora quer isso? De novo, né? Então, essa é a psicológica. Ou fica pressionando por algum motivo. Então, essa é a mais comum, a mais denunciada, vamos dizer assim, a mais notificada.
E também a negligência, que passa desapercebido porque às vezes a gente acha que é assim mesmo, que aquela casa funciona assim e tal. Negligência em que sentido? Deixar, pode vir de várias maneiras. Deixar o idoso sem remédio, não se importar se ele come ou não come, não colocá-lo como uma prioridade na casa, então todos comem, no final vai lá e dá comida para ele. Não cuidar. Negligência, o sinônimo para mim de negligência é não cuidar, é ausência de cuidado. Né? Então, acho que é a mais. Acho não, essas são as duas mais reconhecidas, vamos dizer assim. E como que a gente percebe a diferença? É um pouquinho de como eu falei. Uma queda é uma queda. Vocês da área da físio entendem melhor disso do que eu. Mas agora, a queda recorrente, uma queda esquisita, né? Que você está vendo que não pode ser uma queda, não machucou nada aqui, mas está com o olho roxo. Né? Então, eu acho que são essas sutilezas que a gente tem. Da mesma forma, Carol, a gente tem que estar atento para também não julgar tão rapidamente. Eu me lembro de um caso que nós tivemos, não sei se foi da sua época, lá na Unifesp, uma residente chegou desesperada porque a idosa estava com os dois olhos roxos. Ah, ela apanhou da filha, ela apanhou de sei lá de quem. Eu fui lá ver, falei, gente, presta atenção, é simétrico. Era uma máscara, como se ela tivesse com uma máscara do Batman. Chamei uma médica, eu falei, isso não pode ser um soco no olho, só se a pessoa foi assim. E a médica explicou que é aquela síndrome de Guaxinim. Ela tinha caído e batido a cabeça. E a filha disse, ela caiu da cama à noite e bateu a cabeça. E a primeira iniciativa foi dizer que era uma queda. Aí a médica explicou, eu pedi depois para a médica dar uma aula, falar de traumatismos, o que pode causar, porque realmente ali era quase impossível alguém acertar tão bem assim, né? Então, Então, uhum. então são coisas que a gente tem que avaliar com bastante cautela. Outro caso que nós tivemos, eu lembro até da residente médica, a idosa aparecia cheia de hematomas. E a gente conhecia a família, conhecia muito, falava, não é possível, essa filha não fez isso. Até que uma residente médica, a Flavinha, ela teve a ideia de fazer um tipo de exame de sangue diferente e descobriu uma doença que coagulava, não lembro o nome agora. Uma doença rara que dava aqueles hematomas naquele lugar, porque eram distintos. Em lugar que não tinha como ser uma agressão, sabe? Ou Uhum. uma queda, né? Então, é assim, a gente tem que ir com muita cautela, né? E sempre pensar o que é possível ser além de uma negligência. Certo. E aí, falando um pouquinho, que você falou, né, dessa questão da negligência, é, mais uma vez, né, é muito sutil, né, os detalhes Muito, para muito é sutil. uma investigação mesmo, né, É, para você é muito poder sutil. realmente identificar. Como diferenciar a negligência, não diferenciar, não sei se essa é a palavra, mas a negligência versus a sobrecarga do cuidador. A negligência pode ser consequência da sobrecarga. Não há uma diferença entre elas. A negligência muitas vezes soa como negligência, mas é uma sobrecarga do cuidador que leva aquilo. Cuidador que está cansado, cuidador que não dorme, cuidador que tem os seus problemas de saúde, deixou de cuidar da mãe naquele dia. Aí a gente vai na casa daquela pessoa naquele dia, pronto. É uma negligência, não está cuidando, mas a gente não mora naquela casa, a gente não convive. A gente recebe um paciente no ambulatório ou na enfermaria ou em qualquer lugar, a gente está vendo, como eu costumo dizer, o Um retrato. retrato, O filme a gente não está vendo. Então, a negligência não dá para ser confundida com a sobrecarga. Ela é, muitas vezes, a uma consequência de uma consequência. sobrecarga. Consequência de situações financeiras difíceis, consequência do uso de álcool ou drogas pelo cuidador. Então, né, às vezes ele bebe no fim de semana, ele não consegue, ele está cansado, bebe. Então, assim, ela é uma consequência, muitas vezes, ela é uma consequência da dificuldade do cuidado, da sobrecarga. Certo. E aí, eu não sei se como que a gente conduziria, né? Pensando nisso, porque aí a gente é uma outra pessoa que também está vulnerável Também nessa precisa ser cuidado, situação, é. né? E aí, quando não tem a rede de apoio, não tem com quem contar, como que a gente manejaria? Pensando, né? A gente que é fisioterapeuta, muitas vezes atende em domicílio, não temos uma equipe ali, né? Não, não é o meu Para caso, mas ajudar, às né? vezes é o caso de muitos profissionais para ajudar a conduzir e identificar. E aí eu acho que
a gente vai caminhando para o segundo bloco, que vai falar um pouquinho sobre isso, né? O papel de nós profissionais nessas situações. Então, eu estou atendendo meu paciente em casa e eu desconfio de que ele possa estar sofrendo violência, né? O que eu devo fazer como profissional e como eu devo abordar essa pessoa que a gente tem essa suspeita aí de Sim, violência? eu acho que são alguns passos. Do ponto de vista da legislação, qualquer profissional de saúde, segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, tem o dever de notificar. Vamos diferenciar bem que notificar é uma coisa, denunciar é outra. A notificação você pode fazer direto na vigilância, pode também fazer no Disque 100, não deixa de ser uma denúncia e notificação ao mesmo tempo, mas a lei coloca como notificação ou denúncia, né? Então, vamos dizer que você desconfia. Aí tem nos sites das secretarias de saúde o instrumento de notificação, que é igualzinho muito parecido ao documento de notificação de doença é, Compulsório? compulsória, né? Então, lá tem. E também é legal saber que não se assustem, porque ele é um formulário para todo tipo de violência. Então, pergunta: foi tiro, foi bomba, foi faca? Não, não precisa ser nada daquilo, é porque é para qualquer tipo de violência. Então, isso é uma coisa, temos que partir para mostrar para alguém que aquilo aconteceu. Uma denúncia muito fácil é o Disque 100. Né? Liga Disque 100 no Ministério da Saúde, esse número recebe a sua denúncia, pode ser anônima, se não quiser falar. Olha, em tal lugar, tal endereço, tal, e eles dão um jeito de chegar alguém ali via CRAS, né, via Sistema de Assistência Social do município, para resolver. Isso é uma questão. Do ponto de vista prático, porque nada disso resolve de imediato, né? Claro. Do ponto de vista prático, eu acho que sempre buscar o olhar de um outro colega, sabe? Discutir com outro colega, não importa se é um colega que não está ali com você naquele momento, mas faça uma visita com outra pessoa, peça o olhar de alguém para que você não seja injusto, para que você faça um diagnóstico adequado, né? E que juntos vocês possam chegar a alguma conclusão, porque às vezes o olhar da gente é enviesado também. Né? Então, é a segunda questão. E a terceira, se for uma pessoa, um idoso lúcido, buscar conversar com ela, especialmente se você tiver vínculo. Se for um idoso demenciado, o mais fácil, o mais rápido é fazer a própria denúncia para que alguém possa interferir. Mas sempre buscar um outro olhar, né? Alguém que possa te dizer, olha, não, isso não tem cara de violência, não. Como eu contei o caso da menina do olho, né? Que estava com os olhos roxos. Então, ter um olhar de outra pessoa. E eu gosto muito de dizer, usar todos os recursos antes de, de colocar aquela pessoa numa situação difícil, o cuidador, sabe? Quem está ali com ele, o filho, numa situação assim desconfortável. Tenta conversar, tenta abordar. Não é fácil, né, Carol? Nada disso que eu estou dizendo aqui é rápido e Sim, nenhum livrinho. Deixa eu só abrir aqui. Posso parar? Só desligar o aquecedor ali, Carol? Senão eu morro sim. assada. Acertei demais o negócio agora. Pessoal, mandem as perguntinhas aqui, aproveitem. É a vantagem de fazer em casa, né? Eu estava com Sim, tanto frio, liguei o aquecedor, mas ele aquece muito. Então, oi. Então, você ter esse cuidado, essa cautela de não intimidar a pessoa, sabe? De verificar com mais calma, mais tranquilidade. Claro, eu não estou falando de uma idosa que você chega e você percebe claramente que ela sofreu uma violência grave aí. Aí é um caso até de ligar para a polícia e tudo mais. Mas nós estamos falando dessa violência cotidiana, se é que a gente pode dizer isso. sim, que fica mais Velada. velada. A Carol fez uma pergunta aqui, ó. Vi na TV que em algum estado iria ser obrigatório o vizinho avisar quando presenciar alguma violência no condomínio, sujeito a multa em caso de omissão. Seria como a violência contra a mulher? Seria nesse. Mas eu não vi falar nisso, não, Carol, Carol, É, mas eu acho que não pode obrigar o vizinho. Eu acho que no caso da mulher também não obriga, orienta a gente que faça, né? Eu não sei se é obrigatório, desconheço isso, mas do idoso não tem, não conheço isso, não.
certo. Talvez alguma lei municipal, algum município estabeleça isso, pode vir, mas assim, do ponto de vista da legislação mais ampla, não. Mas pode ser que tenha algum município que decida por isso, né? E tudo bem, eu acho que quanto mais é, formas de prevenções, melhor. Certo. Aí pensando um pouquinho nisso que você falou, né? Quando a pessoa tem a cognição preservada e a gente desconfia que ela está vivenciando uma violência, então a recomendação seria que a gente conversasse com essa Abordasse a pessoa, própria pessoa. né? Se ela percebe ou se ela sente, né, que isso é uma situação de violência. Seria assim? Eu andei pesquisando um tempo atrás para uma aluna fazer um TCC. Existem dois instrumentos, eu podia ter pego eles, mas eu posso mandar para você, Carol, e você publica no Instagram. Existem dois instrumentos, um deles melhor para fazer, mas não é um instrumento para você sair aplicando, é um questionário. Quando você desconfia de violência ou quando você quer avaliar se aquela pessoa tem risco de violência. A Tá. gente usou esse instrumento no trabalho dessa menina, dessa médica, e ela avaliou os pacientes longevos nossos. Então, ela viu que X% tinha risco de sofrer violência. Você pode usar 3, 4 perguntas daquela, não é uma pesquisa científica que você está fazendo, é uma coisa para o seu dia a dia, alguma pergunta da qual você desconfia. Por exemplo, tem uma pergunta lá, você costuma emprestar seu cartão para o seu filho? Né? Um exemplo, né? Uhum. Não sei se tem exatamente essa, mas é, alguém te obriga a ficar sozinho em casa? São perguntas que não diz o senhor está sofrendo violência, mas que te levam. Dá E indícios. é uma pontuação super simples, né? Então, a gente pode utilizar algumas dessas perguntas com muita sutileza, porque às vezes a gente põe tudo a perder, né? Se a gente fizer muito direto. Uhum. Certo. Pessoal, mandem perguntas, tá? E aí, puxando o gancho para essa sua última fala, como conduzir com ética, sem expor ou causar ainda mais risco para a pessoa idosa, né? E, e com quem a gente deve entrar em contato? Assim, além, né? Você falou, sugiro ter um olhar de um outro profissional, enfim, acho que essa é uma possibilidade, mas o caminho, então, seria Disque 100 Disque para 100 ou qualquer ou um dos serviços que você, por exemplo, se você pode ligar direto para assistência social, delegacia do idoso, essa é a que eu menos indico, porque não são pessoas assim tão disponíveis, tão preparadas. Eu tive algumas experiências difíceis, mas buscar os canais. Lá no Estatuto já coloca até qualquer canal que você possa notificar. Eu até tenho um questionamento, eu já falei isso com o pessoal do Conselho do Idoso, mas nacional. Vou tentar novamente. Eu acho que não aquele texto lá deve até ser modificado, porque ele fala profissionais de saúde, mas a violência não está, você não percebe só na área da saúde. Né? De sim. repente ele está no centro de convivência, de repente ele tá, sei lá, você vê uma pessoa sendo agredida. Eu vi uma funcionária da Unifesp gritar com a avó dela na porta da geriatria e passando, não estava sendo atendida. Tudo bem, podemos dizer eu sou profissional de saúde, estou no contexto, mas qualquer pessoa poderia ter visto aquilo e ter feito a denúncia, né? Uhum. Mas qualquer lugar pode acontecer. Então, eu acho que qualquer profissional teria que notificar, sabe? Não só da área da saúde. A minha dúvida é se, por exemplo, essa notificação, ela requer riqueza de detalhes que às vezes a Não, gente pode não. não ter. Não exige. O formulário ele é tão grande, você responde aquilo que você conseguir. O mais importante é você dizer de onde veio, da denúncia. Outro dia eu estava conversando com uma amiga no telefone e ela interrompeu e falou: Olha, eu vou parar porque a minha vizinha está me ligando. Tem um rapaz aqui no prédio que maltrata a mãe, barará, barará, e eles estão querendo chamar a polícia e tal. E como ela trabalha na área da Geronto, eu vou lá ajudar. Então alguém no prédio viu, chamou e aí porque ele estava batendo na mãe, alguma coisa assim. Então, a denúncia não precisa ter riqueza de detalhes, porque muitas vezes a gente não tem. Uhum. E aí, nesse caso, né, usando esse exemplo que você falou, o mais recomendado seria chamar a polícia ou Ali, faz.
Não, ali no caso era a polícia, porque a idosa estava chorando, estava gritando. E Mas elas já estavam desconfiadas, isso, o né? Então, pessoal do prédio teoricamente, já sabia. O pessoal do prédio já desconfiava que tinha alguma coisa. Já tinha visto a idosa lá embaixo muito triste, alguma coisa assim. Então, na hora que viram aquele barulho, alguém chamou e tal, né? Então, alguma coisa já tinha chamado a atenção deles. mas aí provavelmente não. Ou foi denunciado, mas não teve É, alguma ou ação não viram, maior. ou não tinham visto, talvez uma suposição, mas naquele dia ficou muito escancarado, vamos dizer assim. Entendi. E você sabe dizer, assim, a partir do momento então que a gente faz essa notificação, o que que é feito assim em Sim, se relação for no Disque 100, eles contatuam a assistência social. Você fala, olha, é na rua Caiová, perto do número tal e tal. É na rua Barra Funda, tal e tal. Eles localizam o Centro de Referência de Assistência Social, ou CRES, da assistência especializada, acho que o CRES. E aí eles fazem com que isso chegue, alguém chegue até lá, ou às vezes, se é uma coisa que está acontecendo na hora, o Disque 100 se comunica até com uma viatura policial ou guarda civil metropolitana, alguém para ir atrás, para ir ver. Nesse caso. Nos outros casos, eles vão encaminhar ou para o Ministério Público ou direto para a assistência social do município. Aí eles vão fazer o caminho que aquele serviço está acostumado a fazer. Mas o importante é que essa notificação também ela vai se constituir depois em dados, né? Estatística, a gente não tem muita estatística, né, Carol? Agora a gente pode dizer as mais comuns são a negligência e a violência psicológica, porque a gente, de um tempo para cá, começou a ter estatística, começou a ter notificação, porque não tinha. Eu lembro que há 10, 11 anos atrás não tinha. Quando abriu em São Paulo a primeira delegacia do idoso, que foi na estação Barra Funda, aqui, Barra Funda aqui do metrô, que era o Fundo Social de Solidariedade que cuidava disso, era um espaço bonitinho, acolhedor e tal. As denúncias que chegavam lá era idoso que perdeu a identidade, perdeu a bolsa. O idoso ia lá para queixas, foi feita uma pesquisa na época, tipo 6 meses, não teve uma denúncia de violência, era só esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então agora a gente já tem isso, talvez pelas mídias, mas mais porque a gente tem trabalhado mais nessa conscientização também, né? E eu acho que talvez tenha poucos ainda, porque as pessoas às vezes ficam temerosas ou não sabem Temerosa, é. realmente, Mas né, aumentou muito o número de como denúncias. conduzir. É, as pessoas têm medo também. Tenho uma dúvida aqui da Elisa. E no caso de uma violência sofrida em uma instituição de longa permanência, deve-se falar primeiramente com os gestores da ILPI ou ligar diretamente para o Disque 100? Depende. Se você tem confiança no gestor, você, vamos dizer, eu não sei qual é a situação que ela está colocando, vamos dizer que ela foi visitar um parente e ela vivenciou uma violência com outra pessoa, né? E ela vai lá, pode falar com o gestor, pode falar com o responsável e também fazer a denúncia, né? Porque às vezes o próprio gestor não sabe o que está acontecendo. Às vezes sabe, às vezes não sabe, né? Então, é importante que chegue até o responsável também. Elisa, se você puder colocar aqui, Explicar explicar qual seria a situação. a situação. Carol falou do projeto de lei 25.10.20, já foi aprovado pelo Senado, tem no site da Câmara mais detalhes, que é aquilo de vivenciar no prédio, enfim. Ô, Carol, pergunta para elas que é Câmara Municipal de São Paulo ou que município que é isso? No site da Câmara mais detalhes. Carol, se você puder falar aqui. Fabi Eu- falou, maravilha, informações muito valiosas. Agora, eu tenho mais perguntas, mas vou fazer as perguntas que vieram na caixinha do Instagram. Fernanda perguntou: como abordar um filho que grita e ignora a mãe idosa na questão sobre violência e medidas judiciais? Como o quê, Carol? Como abordar? Um filho que grita Ah, e abordar, então não ignora. vi o que era. Bom, do mesmo jeito. O caminho é o mesmo. Não importa o tipo de violência, gente. O que importa é que a gente faça a denúncia, notifique e tente evitar. Tem uma coisa que eu sempre coloco, que é a maior dificuldade que eu acho no Brasil, que a gente tem em relação à violência, é que, vamos imaginar, eu não estou
normalizando o que eu vou dizer, mas assim, violência contra a mulher, violência contra a criança, você tem soluções muito mais rápidas. Temos várias casas especializadas no acolhimento à mulher. Ela pode ir, pode levar seu filho, existe rapidamente a medida de proteção, né? De distância, fica lá, a pessoa não pode chegar perto de você por 500 metros, 1.000 metros, a criança é acolhida, beleza. A violência contra a criança, do mesmo jeito, né? O fórum vai lá, recolhe a criança, o serviço social e tal. E com o idoso, aonde vamos levar esse idoso? Quem é que vai levar ele? Se eu encontrar, no caso, no caso desse exemplo que eu dei da minha amiga, de repente alguém do prédio ficou com aquela idosa, mas se a pessoa não tem ninguém, então Isso. tudo tem que ser feito com muita cautela, porque a pessoa vai ficar sozinha. Então, o Ministério Público vai levar para um hospital, que não é o lugar adequado, vai conseguir uma vaga no ILPI quando? Então, isso tem que ser mais. Isso eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. Né? No mesmo instante, claro que a gente tem pelo menos notificado um número maior de violência contra as mulheres, e tem a Lei Maria da Penha e tudo mais, isso ficou mais visibilizado, mas mobiliza mais. Outro dia, eu conversando com uma pessoa sobre demência, sobre um evento que a gente vai fazer da SBGG, de apoio ao mês da demência e tal, do Alzheimer, ela estava dizendo isso. Qualquer ação que você faça que envolve criança, mobiliza todo mundo. Né? Claro que eu acho que tem que mobilizar, mas do mesmo jeito deveria mobilizar quando a gente fala de idoso, né? E a gente não tem muito isso, não consegue tanto. Então, eu acho que não importa o tipo, mas tem que fazer alguma coisa. A Elisa respondeu aqui: uma situação em que você é o profissional da saúde e percebe Hum. que um idoso está sofrendo violência. Mas a pergunta que a gente ficou na dúvida, Elisa, é: está sofrendo violência por parte de quem? E De quem? alguém que trabalha na instituição e Ou de você um tá, familiar que chegou ou lá. de um familiar que chegou? Acho que essa ficou, ficamos com essa dúvida. É, A a Carol não Carol disse qual é, depois respondeu: fala. autoria do senador Luiz Carlos do Carmo, MDB, acho que é Goiânia, Ah, Goiás. então não é São Paulo, não, né? Hum, Vou pesquisar, Carol. Joia, Carol, depois manda direitinho para mim no WhatsApp, a lei e tal, que eu pergunto pro pessoal do SBGG de Goiânia se conhece. certo. Aí tivemos uma pergunta da Tamara aqui. Qual o meu papel como profissional de saúde na violência contra a pessoa idosa? Acho que é isso que você é um pouco que já falou, né? Isso, Que é o isso que eu nosso falei. Que o papel nosso é papel estar é denunciar, atento. é avisar, ficar atento. é, Como auxiliar uma pessoa idosa que sofre violência pelos filhos, mas ela não quer denunciar? Isso é o maior problema. Ela não quer denunciar, mas a gente tem que denunciar, independente dela querer ou não. O que a gente não pode é forçá-la a denunciar. A senhora vai comigo lá. Não. Mas a gente diz para ela, olha, a gente vai fazer alguma coisa. Nós, como profissionais, temos que agir de alguma maneira. Então, a senhora vai me desculpar, mas a gente vai agir, vai. A gente já teve vários casos lá na geriatria de netos abusadores, assim, usando droga, esse tipo de coisa, e a avó entra em pânico. Teve uma que ela me pediu tanto, 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 e eu falei para ela, então vamos ver outro caminho. A senhora vai sair de casa. Ela já tinha até medida protetiva, né? E ela falava, mas aí ele entra, ele rouba, ele pega, mas foi assim, um trabalho de meses para convencê-la que o CRAS ia lá. Aí eu encaminhei ela para assistência social para que ela pudesse ser mais vigiada, alguém que tomasse assim, alguma medida localizada e tal, e fiz a notificação. Mas muitas vezes eles não querem mesmo, a gente não pode forçar. Sim. E aí, no caso, por exemplo, a gente denunciou, aí teve a intervenção, enfim, da secretaria, do CRAS, e eles têm uma ação na casa. Normalmente, aí é isso que você estava falando, né? Nem sempre a gente vai conseguir tirar aquele O agressor agressor. do centro do convívio daquela pessoa, né? É, mas ela pode, no momento que, enfim, for avaliada, ela
negar. Pode, elas podem negar. Ela pode Pode negar. negar, E aí o que acontece? mas você como profissional de saúde que denunciou, a gente espera, não dá para eu saber o que exatamente vai acontecer, mas a gente espera que aquele outro profissional que foi lá ter o contato com aquela situação também se envolva e fique atento, porque a gente tem que pensar também, Carol, que é por isso que eu questiono essa coisa do profissional de saúde, sabe? Porque a gente também tem limite, né? A gente pode denunciar, estou falando de nós na saúde. A gente pode denunciar, a gente pode notificar, a gente pode fazer todas essas medidas, mas às vezes a gente só viu aquela pessoa aquela vez. Ela foi lá no ambulatório e você, segunda ou terceira vez que está vendo, você não está perto da casa, então aí a gente tem que dividir também um pouco a responsabilidade, né? Pedir para os colegas, a gente costuma muito fazer isso, acionar a assistência social do município, que vai verificar, vai dividir com a gente a situação, né? A pretensa resolução do problema. A Deia perguntou aqui: precisamos sinalizar a idosa sobre a nossa denúncia, pensando que podemos quebrar um vínculo? Olha, essa pergunta é de quase US$ 1 milhão, não é de 1 milhão, mas é quase, Andréia. Vai depender muito da situação, do contexto, do vínculo que você tem com ela, né, com a pessoa, e dizer, olha, a senhora me desculpa, mas eu tenho que denunciar. Às vezes ela vai chorar, vai pedir que não, você dá um tempo. Não tem assim, exceto a notificação e a denúncia, não tem forma de bolo, né, gente? Porque são situações muito diversas, né? A gente tem que fazer. O ano passado, ano retrasado, uma cuidadora nossa chegou lá chorando, porque a filha gastava todo o dinheiro dela e tal, e não estava na consulta. E a residente veio trazer para mim que a idosa estava sofrendo violência, a filha pegava todo o dinheiro dela. Eu fui lá, ela falou: não, não é uma violência. A minha filha é compulsiva, gasta todo o dinheiro dela, e quando ela acaba, eu vou lá e dou meu cartão para ela pagar as contas. Então, ela tinha clareza de que ela não estava sendo violentada. Ela entregava o cartão na mão da filha. E ela falou assim: eu tenho pena porque o marido sai atrás pagando as dívidas. Ela vai perder esse casamento, barará, barará. E depois aí, o que, que eu fiz com ela? Eu fiz um pacto. Primeiro esclareci a equipe que aquilo não era uma violência. Alguns questionaram, não, não é. Gente, ela está dizendo que ela entrega o cartão e que ela sabe que ela está errada. Ela era uma costureira, a senhora. Aí eu fiz um pacto com ela. Eu falei, daqui para frente a senhora vai comprar. Ela quer um sapatinho para o netinho, a senhora vai lá e compra o sapatinho para o netinho. Vai com ela na loja e compra os doces da festa. Não, ela veio e me disse que estava perfeita a situação. E ela passou a minha orientação para o marido da moça, que também fez a mesma coisa. Então, de cara, não era uma violência. Ela estava sofrendo? Sim, estava sofrendo, mas porque ela não conseguia não ajudar diante do Uhum, desespero da filha. Então, você vê que são situações as mais diversas. Nem tudo é violência, gente, nem tudo é violência. certo. E aí a gente está indo agora para o bloco final, o que podemos e devemos fazer, né? Então, acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas pensando na prevenção, que ações que a gente poderia ter para minimizar esse risco, para poder ser propagador dessa informação, de que forma abordar as pessoas idosas sobre esse assunto. Eu acho que são duas. Eu estou pensando aqui, porque eu estou usando a luz do computador para ficar mais claro aqui. São duas coisas que eu acho importantes, duas, talvez mais, mas assim, que me veio agora à mente, coisas importantes que nós podemos fazer em termos de prevenção. Primeiro deles, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Por isso que eu disse lá no começo que, embora seja ruim a gente ter que fazer, é boa a possibilidade né, de poder Uhum. fazer. Então, fazer esse tipo de divulgação, esclarecer sempre as pessoas, esclarecer sempre, ouvir todos os lados, se tiver mais alguém que pode dizer, não, não é bem assim, o filho não bate nela, não, sei lá, fazer toda essa acariação, vamos dizer, então, mais do que tudo, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Divulgar, esclarecer e tudo mais. E olhar para quem cuida. Né? Ter o olhar para quem cuida. Porque hoje tem uma reportagem que eu dei no Estadão, onde o jornalista perguntou para mim a diferença do cuidado do cuidador
do treinamento do cuidador formal e informal, e eu estava explicando que são situações diferentes. O familiar não é treinado. Ele dorme filho e acorda cuidador, né? Dorme filho, o pai tem um AVC, no dia seguinte ele volta para casa da mamãe e vai morar com você, né? Os filhos se reúnem, então ele vira cuidador. Então, mais uma vez, uma situação distinta. Então, eu acho que olhar para quem cuida. Eu acho que um dos maiores, além do problema da gente não ter onde colocar esse idoso no momento para distanciá-lo, além da gente não ter uma rede maior de suporte do ponto de vista técnico, vamos dizer, não ter olhar para o cuidador é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil. A gente teve lá na primeira Política Nacional de Saúde do Idoso, não chamava pessoa idosa ainda, é, como é que a gente fala? Um artigo na política que dizia que os profissionais dos serviços tinham que olhar para cuidadores, especialmente os mais velhos e mulheres. Foi baseado nisso que a gente até criou o nosso ambulatório. Na segunda versão da política, isso foi extinto. Quando lançaram agora a Política Nacional de Cuidado, eu fiz parte de um grupo para poder a gente avaliar e mandar lá para o Ministério, sequer esta palavra cuidador aparece. E palavra idoso aparece lá no fim, quando estava acabando o papel, eles puseram a palavra idoso lá. Então, a Política Nacional de Cuidado foi sobre tudo, menos sobre o cuidador e o cuidado da pessoa idosa. Tinha cuidado da população indígena, a mulher, a criança, mas o idoso passou muito batido. Eu fiquei com tanta raiva que a gente tem vontade de parar de fazer a avaliação da política. Então, é uma política nacional do cuidado Que não que não engloba faz todo o cuidado. que não engloba, que esquece o cuidado. Então, quem mais precisa de cuidado, né? Quanto idoso precisa de cuidado? Então, eu acho que olhar para quem cuida é outra coisa muito importante para não cometer injustiça e para ajudá-lo no sentido de saber cuidar. Ninguém nasce cuidando, gente. Ninguém nasce sabendo cuidar de um idoso. Eu dou sempre meu exemplo, Carol. Eu estudei no colégio de freira, não lembro em qual série, devia ser no quarto ano, sei lá. A gente tinha uma aula de. Como é que chamava aquilo, meu Deus? Me deu um branco agora. Oh, meu Deus. Aprender a cuidar de criança, esqueci o nome agora. Babá. Não, era uma Não? aula que tinha, era um termo científico, gente. Que coisa, como é que chama? Nossa, que branco, vou lembrar. Então, o que que eu aprendia? A gente aprendia a temperatura da água, punha o dedo para ver se a água estava boa, aprendia a fazer roupinha de crochê, claro, que a minha avó que fez, que eu não ia lá fazer crochê com 10 anos de idade, levava um boneco para ensinar como punha a fralda. Ai, meu Deus, a palavra está aqui. Quer treinar para ser mãe, né? Porque Ou seja, você vai casar, vai ter filhos precisa. e vai ser mãe. Eu não casei, não teve filho e cuidei de uma avó há 13 anos. Então, tá tudo errado. Ai, meu Deus, vê se alguém lembra. Vocês não vão lembrar porque não é do tempo de vocês. Sua mãe vai lembrar. Todo mundo tinha essa aula. Ah, esqueci. Então, era aula, tinha o caderno, você anotava, aí fazia roupinha. Olha, aí eu levei aquilo na minha vida como brincar de boneca. Era o baby born, o bebê reborn da época. Newborn da época. É. Ai, Então, muito era isso. bom. Nossa, me deu um branco agora. É, E aí era isso. Então, ninguém ensina a cuidar. Ninguém ensina você a cuidar de velho. Eu fiz tudo errado, aprendi tudo que tinha lá, brinquei de boneca há anos, mas aí fui cuidar de uma idosa. Que trocar a fralda não é diferente, É né? Tudo diferente, diferente, tudo né? diferente. Sim. Nossa, que branco, eu precisava ver que eu tô sofrida. Daqui a pouco eu vou procurar aqui na internet. Só voltando lá na pergunta da Elisa, ela falou alguém da instituição. Alguém que dá. Então você tem que falar com o gestor imediatamente. E se for o gestor, vai direto na polícia e denuncia. Tá, ótimo. É, Aí uma outra pergunta é: que ações educativas podem fortalecer os vínculos familiares e comunitários das pessoas idosas que às vezes não têm família? Eu acho que trabalhar essas questões associativas, né? Encaminhar para um centro
de convivência, orientar essa pessoa a buscar seus amigos, renovar laços, porque também acontece isso. A pessoa, ao longo da vida, vai perdendo seus amigos, ela tem que saber conquistar outros, ela tem que ir atrás de outros vínculos. Ah, perdi meu, saí do trabalho, não vejo mais ninguém, meus amigos estão falecendo, meus amigos mudaram, mas construir novos vínculos. Então, eu acho que é a única ação educativa que a gente pode ter no sentido de fortalecer esses laços. E a gente também ter esse olhar, né? Eu acho que nós todos, falo isso sem nenhuma falsa modéstia, que nós todos que somos envolvidos no trabalho com a população idosa, temos um perfil diferente. Eu falo que quando chega um residente, chega um aluno com esse olhar, que escolheu geriatria, escolheu gerontologia, é um olhar diferenciado, é uma outra visão. Então, a nós cabe também muito essa responsabilidade, sabe? De tratar. Eu sou aquela que briga mesmo. Se eu vejo na rua um maltrato, eu vou lá e falo, porque é muito grave, né, gente? São pessoas muito vulneráveis, né? Sim, E eu acho que é, uma coisa importante é o acolhimento, né, Carol? A gente precisa saber acolher. Eu já vi cenas horrorosas dentro de hospital, dentro de muitos lugares, como já vi cenas muito boas também, né? De acolhimento, de conforto daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo rapidinho que bate exatamente com isso que ela perguntou. Agora, em Portugal, eu conheci um projeto que chama Projeto Radar. Como é que é isso? Ele desenvolve no município, claro que nós estamos falando de Lisboa, que é pequenininho e tal, mas seria um projeto que daria para você fazer em municípios pequenos ou em bairros. Então, eu sou dona de uma farmácia, ou eu trabalho na farmácia ou na padaria, eu me credencio como uma pessoa radar. O que quer dizer isso? Eu fico observando, eu conheço, por exemplo, eu vou todo dia na farmácia. Aí um dia eu deixo de ir. Ou um dia eu vou confuso, ou um dia eu vou descalça, alguma coisa que aquela pessoa daquele estabelecimento entendeu como diferente. Aí ele tem uma central, ele liga e aquele pessoal do grupo do projeto Radar vai até aquele lugar ver o que aconteceu. Você vê, é uma medida pequena, né, que poderia se fazer em pequenos bairros. Lá eles fazem no município de Lisboa inteiro, mas poderia ser num bairro. Né? Eu vejo aqui na farmácia que eu vou, todo mundo conhece todo mundo. mas aí como que, por exemplo, eles fazem como se fosse um cadastro dessas pessoas para saberem onde elas moram. Não, sim, sim, sim. A pessoa que é usuária do lugar, usuário é o termo errado, mas assim, Sim, a pessoa sabe, quando eu compro um cliente remédio da lá, farmácia, né? já tem o remédio, já tem o meu endereço, já tem o seu Ah, telefone. verdade. Então, por isso que eles fazem isso, sabe? A única coisa que a gente Interessante. questionou foi se eles têm treinamento. Falou que não. Então, não tem treinamento, vai pelo bom senso. Mas no serviço podia fazer esse treinamento, fazer um piloto. Vamos fazer, Carol. Ai, nossa, eu achei o máximo já. É Tô muito com várias legal. ideias Vamos aqui. fazer. Não rouba minha ideia, não. Eu vou ser a gestora Não, do não, vamos projeto. fazer, vamos Bom, fazer. Eu falei, menina, não, é sabe muito por quê? legal. Outro dia na minha cabeleireira, né? Eu dei carona pra ela na hora de ir embora, e aí ela pegou e ela falou isso assim: ah, veio uma senhora aqui que nunca tinha vindo no salão, e, e ficamos conversando e tal. E ela veio na outra semana novamente e nunca mais ela veio. E aí eu fiquei preocupada. Será que ela morreu? Isso, Se ela não isso, gostou do meu é atendimento? institucionalizar essa ação. Aí eu falei, mas o dono aqui do cabeleireiro não pegou os dados dela, uma cliente? Aí Pois é, ela, não pegou. Aí eu, ai, não acredito. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, olha só, despertou, porque ela era uma senhora e bem frequentava longe. lá, que ia, né? Eu tenho uma coisa bonita para contar que eu sempre esqueço de contar em aula, mas eu lembrei agora, que você falou do cabeleireiro. Aqui no meu prédio tem um casal e a mãe deles morava numa outra casa, começou a demenciar, eles alugaram um apartamento aqui e trouxeram ela para morar em frente, colocaram uma cuidadora. E aí ela vai no mesmo salão que eu, ia no mesmo salão que eu, e eu conversava com ela, e eu às vezes ia tomar um cafezinho com ela. Fui uma vez aqui, eu comentei com o filho e tal.
E aí ela falava muito do Roberto Carlos, que ela gostava do Roberto Carlos. E aí o meu cabeleireiro se prontificou aí com ela. Outro dia ele contou, eu até chorei. Ele falou: ai, Naira, ela tá numa instituição porque ela não queria mais cuidador e tal. E ele levou ela no show do Roberto Carlos. Olha que coisa sensível, gente. Ele Não, falou pro Deixa que eu levo, né? Então, toda vez que eu olha só. chegava lá, ele me dava a notícia dela. Aí, semana passada, ele falou: ah, ela está numa instituição. Aí, eu encontrei o filho no elevador. Ele falou: ah, Naira, eu sou filho único, né? Só tenho eu e minha esposa. Ele é jornalista esportivo, até bem conhecido. E a esposa é professora, trabalha o dia inteiro. Puseram um apartamento em frente, alugou um em frente, mas ela não conseguia ficar. Ela não queria mais cuidador e disse que está gostando do lugar. E aí eu até falei pro meu cabeleireiro, Flávio, vamos lá visitar ela, né? E a gente vai. Achei tão lindo ele. Ele falou, não, eu levo ela no Roberto Carlos. Então, a gente às vezes a gente faz uma ação tão pequena, né? Tão Mas pequena, que repercute, e né? Então, é. repercute imensamente, imensamente. E é por isso que eu estou dizendo, a gente que trabalha com idoso parece que tem um outro olhar. Aqui tem um, só para encerrar os casos, aqui no meu prédio tinha um casal de portugueses. Um dia eu estava aqui, até a Juliana Gazola estava aqui comigo, o zelador ligou. Dona Naira, o senhor fulano caiu, está sangrando, quebrou a cabeça, ela pode ir lá? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Mas vou, né? As filhas não estão aí. Ele está sozinho com a dona Isa. Beleza. Desci lá, ele tinha um corte assim, aí eu pedi uma gás e coloquei, e ele estava com a perna, não sei explicar, sabe quando trança a perninha assim? Hum, Eu falei, Juliana, ele vai levantar, vai quebrar essa perna. Aí a Ju foi e já fazer. não estava É. Aí fraturada, a né? Ju foi fazer uma massagem, foi fazendo, soltou as perninhas. Eu falei, tá vendo como deu certo? E aí eu conheci a idosa. A idosa estava lá, eu acalmei e tal, as filhas chegaram e tal, fizemos amizade e pronto. Há um mês atrás eu passei mal, mas eu não tinha grandes amizades com ela. Um mês atrás eu passei mal, e eu tinha deixado minha chave com ela por um problema da garagem. Quem eu chamei? Uma delas. Ela veio aqui, cuidou de mim e tal e tal. Beleza. No sábado seguinte, vou chegar na idosa. No sábado seguinte, eu estava comprando um bolo para levar para ela. Eu estava no telefone comprando o bolo quando a outra filha ligou. Naira, vai lá embaixo, eu acho que minha irmã está tendo um AVC. Eu falei, vai, SOS, Naira. Não era AVC, nada disso. Aí a idosinha olhou para mim, fiquei a coisa mais linda, portuguesinha. Ela falou, Naira, eu posso. Dona Naira, ela falou, que dona? Ela falou, eu posso dizer que você é minha grande amiga agora, minha amigona. Segunda vez que você me ajuda, porque ela estava só com a filha. Então, você vê, são coisas tão pequenas. Ela guardou da outra vez do marido, ela tem quase 90 anos. E essa vez ela estava sozinha com a filha e o marido da filha estava doente. Olha, foi um caso. Eu falei, gente, uma cuidou numa semana, a outra veio na outra, mas o Mas importante é a foi rede, a né? rede, mas foi Sim, ela falar, olha, você é minha amigona, ó que bonitinho, mas você vê, ela sabe que alguém foi lá ajudar, né? Então, acho que é isso que a gente tem que propagar, sabe? sim, essa rede, né? É. Muito bom. Bom, então, para a gente E eu encerrar, não se você lembrei da palavra, ai que raiva. eu vou procurar aqui no Google enquanto você responde a última. Se você puder deixar um recado para nós fisioterapeutas, mas para qualquer profissional de saúde que atue na área do envelhecimento relacionado à violência, qual seria? Relacionada à violência, eu acho que usar a sensibilidade de vocês. Não só em relação à violência, mas em relação ao cuidado como um todo. Eu acho que a sensibilidade da gente é o nosso termômetro. É por ela que a gente sabe como atuar, como o que fazer, em que momento fazer e o quanto continuar ou não fazendo aquilo que a gente ama, sabe? Então eu acho que usem e abusem da sensibilidade de vocês. Achou, Muito bom. Carol? Vem aqui na minha língua e não sai o negócio. Que raiva. Então, peraí. Assim, eu coloquei. Qual disciplina escolar antigamente ensinava Cuidar de cuidar de crianças. crianças? Nossa. Educação para o lar? Não, educação para lá tinha uma. Economia, economia doméstica, acho que não é, Não, né? não. Educação para Edu- lá era um outro. Educação moral e cívica também Não, não, não. né? Eu vou lembrar. Jesus, que pânico. Nossa, mas não apareceu no Não, Google, não é um sei se eu... negócio assim, tipo pedagogia, termina com IA também, assim. Tá. Meu Deus, que horror.
Eu joguei no Google aqui, então. Quem vai responder é o nosso amigo Chat GPT depois? É, vou entrar aqui para perguntar. Bom, então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Acho que tivemos muitas participações. Foi muito, muito bom, Naira. Muito Obrigada, Carol. obrigada Obrigada pelo pela convite. sua disponibilidade. E vamos então sair com essa missão aí. De implantar É, o radar no Brasil. Vamos mudar o nome, né? Para Isso, dizer que é vamos. plágio. Acho que é interessante. Gostei Pegar dessa ideia. um bairro que tenha muito idoso, né, Carol? Começar por um É, bairro, começa por um. Talvez não precisa ser o bairro inteiro, mas sei lá, uma tipo, região, um é, então. quarteirão, né? É, Alguns quarteirões ali. é legal. Aqui no Muito meu bom. prédio já dá para fazer, porque aqui é praticamente um LPI. É, acho que se a gente conseguisse propagar dentro dos condomínios, já também já ajudaria Exatamente, o muito, né? radar nos prédios, né, Carol? Radar no É. condomínio. Olha, menina, vamos pensar no nome. Muito obrigada, Carol. Obrigada, meninas. Obrigada, Ô, Carol, obrigada, Ana. outra Carol, manda para mim a legislação, por favor. Combinado. Obrigada, Nossa, eu não pessoal. lembro. Beijo, boa noite, Beijo, boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau.